Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Espiuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. E hoje nós vamos falar sobre orçamento público e direitos humanos com Nathalie Began, que é integrante do colegiado de gestão do INESC, o Instituto de Estudos Socioeconômicos. Seja bem-vinda, Nathalie, ao Radar Direitos Humanos. É uma alegria ter você aqui conosco. Muito obrigada, Rodrigo. A alegria é toda minha. Um prazer poder contribuir com o programa. Nathalie, por gentileza, vamos começar a conversar com você, explicando às pessoas que nos ouvem qual é a missão e quais as principais atividades desenvolvidas pelo INESC. O INESC é uma organização não governamental, uma ONG, como a gente diz, que tem mais de 40 anos de atuação no Brasil, tem a sede em Brasília, e trabalha, sua missão, seu objetivo central é fortalecer a democracia e a realização progressiva dos direitos humanos. Para fazer isso, a gente desenvolve diferentes estratégias, a gente faz formação de crianças, adolescentes, jovens e lideranças de organizações e movimentos sociais. A gente também produz informação e divulga, e a gente faz atividades de incidência junto aos poderes públicos, especialmente o executivo e o legislativo. Perfeito. E nesse sentido, Nathalie, qual é a importância que nós, enquanto sociedade, podemos atribuir ao orçamento público em relação à satisfação dos direitos humanos em geral? Rodrigo, essa é uma pergunta tão boa e tão importante para nós, né? Porque no INESC nós entendemos que a realização progressiva dos direitos requer instituições e recursos, né? Você não consegue realizar um direito se você não tiver por detrás dele uma oferta pública de recursos, né? Por exemplo, não é possível realizar o direito à saúde, que no Brasil é um direito universal, se você não tiver o SUS e o orçamento do SUS, né? Então, para você poder entender melhor em que medida o direito está sendo realizado, porque, como, né, você sabe, imagino que tenha discutido isso muito com seus ouvintes, nossa Constituição é uma Constituição de direitos, precisa de recursos. Então, a ideia toda do INESC e de outras organizações que militam na área é poder seguir o dinheiro para saber se ele, de fato, está contribuindo para que os direitos sejam realizados ou violados no Brasil. E como os indivíduos, as pessoas, podem atuar nessa promoção da fiscalização do orçamento público? Olha, a participação, a militância das pessoas é fundamental. Tanto individualmente, como você tem pessoas que, por exemplo, entram no portal da transparência para saber se tal fatura foi paga ou foi paga de que forma, mas acho que o processo é mais interessante, mais efetivo quando ele é coletivo, né? Quando ele é realizado por organizações e movimentos e a mídia. Por exemplo, hoje a gente está vendo o tanto que o ex-presidente Bolsonaro gastou com o seu cartão corporativo, que é um recurso público, graças à atuação da mídia, né? Que foi atrás das informações que, felizmente, hoje são públicas, e que está discutindo com a sociedade se faz sentido uma pequena lanchonete no interior de um lugar gastar milhares de recursos com alimentação que provavelmente ela não produz, né? Então, esse é o sentido mesmo de você seguir o caminho do dinheiro, para saber em que medida ele faz jus ao adjetivo de público, né? De fato, esse recurso que é público está atendendo ao gasto público e está contribuindo para realizar direitos? Esse debate que a gente está vendo na mídia, faz sentido o Bolsonaro gastar de forma tão absurda recursos quando tem 33 milhões de pessoas passando fome? Enfim, esse o sentido de você seguir
o caminho do dinheiro público, tanto em âmbito federal, como o INESC faz, mas também em âmbito estadual ou municipal. E nesse aspecto, se você me permite, uma luta importante que envolveu muitas organizações, inclusive organizações baseadas na fé, foi por transparência. A Lei de Acesso à Informação, que foi aprovada em 2011, permite justamente que cada vez mais a gente tenha acesso a esses dados, porque também, se você não acessa dados, você não tem como dizer se o orçamento público está contribuindo ou não, né, para a realização do direito. Então, essas são exemplos de lutas bem-sucedidas que nos permitem hoje fazer um debate público em torno da atuação do Estado na realização e na promoção dos direitos humanos. Tu falaste aí que vocês do INESC fazem treinamento, né, oferecem cursos, inclusive para crianças e adolescentes. Eu fiquei curioso, como é que vocês constroem esta consciência da necessidade de fiscalização do orçamento público para pessoas tão jovens, como crianças e adolescentes, por exemplo? Ah, é muito legal. Mas antes de entrar nessa, de te responder diretamente essa pergunta, queria só te dizer que o orçamento ele não pode ser analisado assim, sabe? Porque senão você se depara com a quantidade enorme de recursos que pouco te dizem, né? Subiu, desceu, aumentou, diminuiu. Então, é importante você olhar para os dados orçamentários a partir de um método, né? Que te permita deduzir se de fato esse recurso gasto está contribuindo para realizar direitos. E aí nós desenvolvemos uma metodologia que chama Orçamento de Direitos, que está disponível no nosso site, que analisa, então, o gasto público, não só o gasto, como também as receitas, na perspectiva dos direitos. Então, uma política pública, um programa, ou até uma ação, a gente pode dizer que ela está indo na perspectiva dos direitos se ela atinge, ou se ela obedece a 5 pilares, 5 critérios, que é essa nossa metodologia. Primeiro que aquela política, aquele programa ou aquela ação tem que ser financiada com justiça, né? Não adianta ser os mais pobres que pagam as ações para si mesmos e os mais ricos não contribuem com isso. O que significa ter um sistema tributário, um sistema de arrecadação que seja progressivo. Isso quer dizer que as pessoas que mais têm contribuem proporcionalmente mais, o que infelizmente não é o caso no Brasil, né? No Brasil, os mais ricos não pagam proporcionalmente mais do que os mais pobres. Inclusive, são os mais pobres que pagam proporcionalmente mais. Então, esse é o primeiro critério, né? Teoricamente, o sistema de financiamento do orçamento público, das políticas e programas e ações, deve ser justo, deve ser progressivo. O segundo critério é a mobilização máxima de recursos. Isso significa que não pode haver retrocesso, nenhum a menos, né? Como são esses bordões, ninguém solta a mão de ninguém, nenhum a menos, significa isso, eu não posso retroceder, eu não posso dar vacina hoje e não dar vacina amanhã, né? Então, eu tenho que sempre estar mobilizando a quantidade maior de recursos para atender os direitos. Então, isso é um critério que critica severamente as medidas de austeridade, que a austeridade é isso, é cortar, né? Então, às vezes, em momentos de guerra ou de uma grande crise, a gente poderia aceitar um pequeno momento de corte, mas só nessas condições. Em momentos normais, não poderia haver cortes de recursos, porque você violaria os direitos. Se eu dou vacina hoje e não dou amanhã, eu estou violando o direito à saúde da pessoa que não recebeu a vacina. O terceiro critério é a realização progressiva. Você não pode atender dos direitos, você não pode orçamentariamente atender tudo de uma vez, né? O orçamento é uma disputa, ele trabalha com recursos finitos, então você tem que ir atendendo progressivamente, né? Esse direito. Então, por exemplo, o direito à alimentação, que foi instituído na Constituição nos anos 2000, você não pode fazer com que o Estado dê alimentação para todo o povo brasileiro. Então, você começa com os empobrecidos, depois você vai discutindo a qualidade da alimentação. Enfim, a ideia da progressividade é essa, mas tem uma outra ideia por trás da progressividade, que é a qualidade, né? Então, até recentemente, ou até os governos Fernando Henrique, o mais importante era botar toda criança na escola. Não sei se você lembra dessa prioridade, né? Que toda criança deveria estar no ensino fundamental. Isso aconteceu de fato. O governo Fernando Henrique terminou
sua gestão com toda criança na escola, mas descobrimos que a qualidade da educação não era a desejada, tanto é que o Brasil está muito mal colocado nos índices internacionais de educação. Então, agora a gente tem que investir recursos para melhorar a qualidade. Enfim, é a ideia da progressividade dos direitos, né? Sempre tem novos direitos e novos formatos para os direitos. O quarto critério é a não discriminação. Não é possível você assegurar políticas públicas que discriminem pessoas, e infelizmente isso é o que acontece no Brasil. Mulheres, pessoas negras, povos indígenas, comunidades quilombolas, comunidade LGBTQIAP+, são discriminados, né? E existem dados oficiais que mostram essa discriminação. Então, se a política pública não atender igualmente a todos, ela também não contribui para a realização dos direitos. E, por fim, o quinto critério é a participação social. Não é possível você realizar direitos, o orçamento público, ser promotor de direitos, se não escutar as vozes dos mais necessitados. E isso pode ser feito por meio de conselhos, conferências, enfim, existem uma série de mecanismos que incorporam as demandas da sociedade, e esses mecanismos precisam ser financiados pelo Estado, né? Não adianta você dizer que você quer ouvir a sociedade e você não dá as condições necessárias para essas vozes serem escutadas. Então, esse é nosso método. Quando a gente olha para uma política, a gente analisa se os recursos destinados a essa política atendem a esses 5 critérios. Aí, como a gente faz isso com as crianças? Elas são muito inteligentes e elas entendem rapidamente como fazer. Então, a gente começa discutindo com elas no que elas acham que é um direito, se elas têm esse direito violado ou não. Como a gente trabalha muito em escolas de periferia do Distrito Federal, em geral, a maior parte delas tem seus direitos violados, né? E vamos conversando com elas e vamos construindo com elas uma agenda de demandas, porque depois a gente vai junto com elas para conversar com autoridades locais, né? E elas vão descobrindo que elas têm direito, às vezes nem sabem que têm direito, às vezes nem sabem que são vítimas de processos discriminatórios, e vão entendendo e querendo defender seus direitos. É um processo extremamente enriquecedor, e elas aprendem muito rápido. Muito, muito interessante, Nathalie, a metodologia que o Inesc apresenta. Eu até informo a quem nos escuta que nós vamos disponibilizar o link do site do Inesc, que apresenta a metodologia de orçamento de direitos. Então, você pode ouvir esta entrevista e logo em seguida acessar o site do Inesc com o link que nós vamos disponibilizar para vocês na descrição deste áudio. Nathalie, para o nosso público, que é majoritariamente composto de pessoas que se reconhecem, não é, na identidade religiosa cristã, eu gostaria que você pudesse nos dizer um pouco mais sobre como as organizações religiosas, como as instituições religiosas, podem se engajar nesse processo, né, de promoção, em primeiro lugar, da transparência do orçamento público, né, quais os mecanismos, quais as possibilidades que as organizações religiosas podem acessar para se envolver nesse processo, como uma ação concreta de realização e de avanço dos direitos humanos. Muito boa pergunta, Rodrigo. Se você me permite, antes de responder diretamente, eu não sei se ficou claro por que é tão importante monitorar o recurso público, sabe? Além dos critérios e de que o direito se realiza quando há recurso. Mas, às vezes, você tem recurso. Então, uma primeira observação não tem dinheiro. Então, para tal política, não tem dinheiro, para por aí, porque já tá evidente de que ela não se realizou, né? Mas, às vezes, você tem dinheiro, só que ele não é bem gasto. E o bem gasto tem diversas dimensões. Pode ser porque tem corrupção, que é o que a gente mais conhece e entende, mas existem outras formas de um gasto que não é adequado, que também impacta a política. Por exemplo, o recurso atrasado. Tem um compromisso com a determinada prefeitura de construir uma creche, e parte desse dinheiro vem do MEC. Só que o MEC só repassa o dinheiro em dezembro, e era para construir a creche até dezembro.
Então, essa creche não foi construída, não porque não houve dinheiro, mas não foi construída porque houve um descompasso temporal. Esse é um exemplo. Um outro exemplo é porque passou uma parte do dinheiro, mas não passou todo. Então, ficou obra inacabada, né? A gente participou muito de debates nesse fim de ano passado, na transição, um levantamento, né? O governo de transição fez um levantamento de muitas obras inacabadas. Enfim, é esse arcabouço de tem dinheiro, não tem, se tem, como foi gasto, que permite que você analise as matizes, as nuances, né, do gasto, que não é só tem, não tem, ou tem, ou corrompeu, tem muitas nuances no processo, e é por isso que é importante uma análise fina disso. E aí, nesse aspecto, como as organizações baseadas na fé podem participar? Eu, pessoalmente, acho que né, vocês têm um papel central, porque vocês têm uma enorme legitimidade junto à sociedade, né? A sociedade confia nessas instituições, nas suas instituições. Portanto, a voz que vocês têm é uma voz de peso, tanto localmente quanto nacionalmente. E eu acho que aí são processos coletivos mesmos. As organizações de fé, suas associações, instituições, conselhos, podem se associar a outras organizações não religiosas e juntas em plataformas, conselhos, comissões, redes, pressionarem, produzir informação, a partir de informação produzidas por algumas delas, pressionarem os poderes públicos, tanto nacionalmente quanto localmente, né? Por exemplo, muito importante organizações locais, municipais, baseadas na fé, pressionarem o prefeito e o legislativo local para que a merenda escolar seja adequada, para que, de fato, o ensino fundamental seja de qualidade, entendeu? Monitorar a execução do prefeito, discutir com o prefeito e com os vereadores locais a arrecadação, porque a gente sabe que a arrecadação de IPTU e IPVA são de responsabilidade dos municípios e muitas vezes são negligenciadas, por que o município não cobra o IPTU, né, de quem deveria cobrar, ou o ITR, que é um, um imposto que às vezes é muito mal arrecadado, enfim, tem múltiplas formas e tem um processo importantíssimo de pressionar estados e municípios por mais transparência, porque há mais transparência em âmbito federal, por causa da lei de acesso à informação que foi votada em 2011. Mas os estados e as prefeituras ainda não se adequaram para prestar as informações. Então, às vezes, as prefeituras não têm portal de transparência, não têm o seu orçamento disponibilizado, quando tem, é um PDF antigo que ninguém consegue entender. Então, acho que é um trabalho enorme por transparência, né? Pressionar os poderes locais, estaduais e municipais por mais transparência. Isso não é só executivo, é importante pressionar as câmaras de vereadores, as câmaras legislativas estaduais. Enfim, acho que tem um papel enorme para as organizações religiosas ou baseadas na fé. De fato, né? Uma instituição, uma organização baseada na fé, como tu colocas, que reconhece o seu papel social, que reconhece a importância social que a sua existência, a sua atuação tem para não apenas a formação da identidade das pessoas, mas também para a garantia de direitos, é uma instituição que de alguma forma vai se envolver, por exemplo, nos comitês municipais e estaduais de análise e debate sobre políticas públicas, não é? O Comitê de Ação Social, o Comitê de Prevenção à Utilização de Entorpecentes, o Comitê de Prevenção à Violência, né, contra a Mulher. Então, é um papel essencial mesmo que as instituições e organizações precisam reconhecer e ocupar esse espaço de debate público, não é? É isso, porque muitas organizações religiosas participam dessas comissões, você fala, mas dos conselhos também, né? Do Conselho de Educação, do Conselho de Assistência Social, porque muitas organizações religiosas ou associadas prestam serviço de assistência. Então, entender o que é a política e quais os recursos estão disponíveis para essa política melhora muito o argumento, né? Porque às vezes a gente não sabe, faz demandas que não estão conectadas com a realidade local. Então, você entender como a política funciona e como ela está sendo executada em termos financeiros é fundamental para pressionar as autoridades públicas. E por isso que uma aliança de organizações religiosas e não religiosas é fundamental, né? Porque amplia o arco de pressão nos poderes públicos.
Então, realmente, eu acho que vocês têm um papel super importante na implementação, monitoramento e avaliação de políticas públicas. E o orçamento é uma peça central disso. Só para te dar um exemplo, a gente, todo ano, o INESC solta uma análise do orçamento dos últimos anos, né? Em abril, já é um ritual nosso, a gente faz um balanço de algumas grandes políticas que a gente acompanha. E assim foi que a gente foi demonstrando o desmonte operado pelo governo federal entre 2019 e 2021. A gente vai soltar agora o de 2022. Então, a gente evidencia como as instituições federais estão ou não estão contribuindo para a relação de direitos, dando exemplos concretos, né? Ilustrando com informações qualificadas o que isso significa. No link que você vai oferecer para seus ouvintes da metodologia do INESC, também estão esses documentos. Isso dá uma ideia de como você, pegando o orçamento público, analisando-o na perspectiva da nossa metodologia, você oferece um resultado que pode ser útil para a população. Nathalie, já que tu antecipaste que a divulgação do relatório será em abril, né, não sei se seria possível você dar um spoiler sobre esse relatório para nós, pelo menos uma área do orçamento público relacionada a direitos sociais que foi gravemente violada ou atacada no ano 2022? Seria possível dar um spoiler de pelo menos um exemplo? Infelizmente, todas as áreas foram esvaziadas, sabe? O desmonte foi muito grande. Provavelmente uma das mais atacadas foi a educação. A educação sofreu, porque os recursos na educação diminuíram em termos reais, então hoje a gente tem menos recursos para a educação do que tinha 4 anos atrás. Isso tem a ver também com a ciência, porque os recursos alocados para pesquisa, os pesquisadores também diminuíram. Eu avalio que essa foi quer dizer, muitas foram, meio ambiente também foi, a gente está vendo aí, estou falando genérico porque é um spoiler, meio spoiler, tá? Meio ambiente, a gente, né, viu que o desmatamento está aumentando assustadoramente nos últimos anos, isso é um tema discutido internacionalmente, né, porque especialmente a Amazônia que é afetada, e isso é porque os recursos para fiscalização foram minguando assim a olhos vistos. Então, se você não tem fiscalização, o desmatamento naturalmente aumenta, porque aumenta a economia ilegal, né, e a fronteira agrícola e mineral vai pressionando a floresta, e isso é porque não tem recurso para fiscalização. Em educação foi um desastre, né? Porque, como diminuir os recursos, durante a pandemia, não foi feito praticamente nada para acudir às escolas, para que elas possam dar condições mais adequadas para os seus alunos, né? Ter acesso à internet, ter material. Isso não aconteceu, então o Brasil retrocedeu anos, né? Por falta de recurso mesmo para apoiar as escolas em tempos de crise, no caso a crise sanitária. Bom, acho que já te dei 2 bons spoilers. Muito obrigado. Interessante você destacar, Nathalie, que a educação foi gravemente afetada pela redução dos recursos, porque quando a gente para olhar para o direito à educação, né, na sua essência, na sua constituição, ele não é apenas um direito em si, ou seja, um fim em si mesmo. O direito à educação, além de ser em si um bem jurídico importante, ele é também um instrumento para a satisfação de outros direitos que também são igualmente relevantes, como, por exemplo, o direito à liberdade de expressão, como, por exemplo, o direito à participação no processo democrático, como quase, eu diria, arriscaria dizer, quase todos os direitos e garantias fundamentais, para o seu exercício pleno, satisfatório, na sua inteireza, dependem da satisfação do direito à educação. Então, além de ser um direito em si mesmo, um fim em si mesmo, é também uma ponte, um instrumento, alguns gostam de dizer uma ferramenta, né? Que, se bem utilizado, garante o acesso aos outros direitos. Então, fica a reflexão para nós, enquanto sociedade civil,
Quais razões levam o poder público ou um determinado governo a esvaziar o orçamento da educação, né? Quais seriam as justificativas que permitem, né, concluir que essa é a escolha mais acertada em determinado momento? Mas eu acho que no caso do governo passado, era claro, né? É um governo que apostava num Estado cada vez mais curto, menor, né? Que intervisse menos possível na economia e que a oferta dos direitos seria provida pelo mercado. Então, acho que a ideia era ir retirando progressivamente o Estado desse papel e delegando para o mercado oferecer os serviços. Essa que era a aposta deles, né? Eles queriam mesmo privatizar cada vez mais a oferta de bens e serviços públicos. Mas para mim, enfim, não tem como que os direitos são interligados, não tem um pior e outro, mas um direito que foi violado, que de certa forma no Brasil já tinha sido resolvido, foi o direito à alimentação, né? Aí, em 2014, a fome ronda o Brasil desde sempre, né? Infelizmente, o Brasil tem um histórico de fome, mas ao longo do tempo, a gente vinha, especialmente com a institucionalidade das políticas de combate à fome, nos anos 30, com Getúlio Vargas, a gente foi progressivamente instituindo um arcabouço institucional que fosse capaz de ir debelando a fome. Demorou tanto tempo que a gente só conseguiu sair do mapa da fome das Nações Unidas em 2014, para você ter uma ideia. 500 anos de história e só em 2014 que se podia dizer que o Brasil era um país sem fome. Não é totalmente, porque você sempre tem os bolsões, né? Mas, enfim, são dados internacionalmente aceitos, abaixo de 5% da população em situação de fome. E agora a gente voltou, 33 milhões de pessoas passando fome, né? Então, você vê como então, você junta educação precária com crianças que não, como não teve alimentação escolar adequada durante a pandemia, então crianças que já não tinham acesso adequado à escola, que além disso não comiam, né? Porque a fome é isso, e a fome infelizmente afeta especialmente as crianças. Enfim, é um quadro de violação múltiplas dos direitos, né? Enfim, tiveram seu direito à saúde violado, porque também na saúde os recursos caíram, aumentaram, quando você olha os números fechados, aumenta, porque teve muito recurso para vacina. Mas se você tirar o que foi a vacina, os recursos para o SUS diminuíram também. Então, é uma interação de violações que é catastrófica, né? Que é muito ruim. Isso é um território propício para a criação de movimentos extremos, né? A população está desesperada e ela não se reconhece mais. O Estado, o Executivo, não atende mais suas necessidades. O Legislativo vive envolto em histórias de corrupção, que é o que a gente ouve na mídia. Então, em quem você vai confiar, né? Nesse sentido, as igrejas têm um papel importante, porque além de elas as igrejas preocupadas com direitos, né? Além de elas darem um sentido à vida, à fé às pessoas, elas também acolhem, né? Assistem, materialmente, inclusive. Mas é isso. As instituições de Estado se veem fortemente afetadas por essa descrença, por esse medo, por essa incerteza, e aí isso cria um ambiente muito propício para eleger pessoas que se dizem salvadoras, né? Ou que têm a solução para esses males. Então, a gente tem que ficar muito atento mesmo a esse processo de múltiplas violações de direitos sistemáticas, sabe? Que resulta nisso, em desempregados, em pessoas passando fome, na maior parte da nossa força trabalhadora na informalidade, né? Vivendo. É incerteza, tudo isso é incerteza. Eu não sei se eu vou comer hoje, eu não sei se eu vou trabalhar, eu não sei se eu vou conseguir botar meu filho na escola. Enfim, é um momento de muitas incertezas, muitos medos, muitas angústias, né? A gente precisa trabalhar muito isso. O Estado precisa responder a isso com pertinência, com propriedade. De fato, precisamos estar muito atentos e atentas a esses fatos e nos engajarmos, não é? Envolvermos não apenas na condição de indivíduos, de pessoas, mas na condição de entidades coletivas, para garantir que todas as pessoas sejam incluídas e consideradas nas suas peculiaridades, singularidades e vulnerabilidades.
Nathalie, eu, em nome da Diocese Anglicana de Brasília, te agradeço pela tua disponibilidade de participar deste programa informativo sobre direitos humanos. Muitíssimo obrigado. E com este agradecimento, eu te devolvo a palavra para tuas considerações finais. Não, quem agradece sou eu, Rodrigo, muito tocada com esse convite, acho tão importante poder partilhar essas reflexões, né, e construir esses processos coletivos, eu que sou muito grata, e se você quiser, em abril, ou um pouquinho depois, quando a gente lançar o relatório deste ano, a gente pode voltar e eu venho contar aqui para você um pouco dos nossos achados, sobre o orçamento federal. Já está combinado. Em abril, pouco Maravilha. depois, teremos a avaliação do orçamento público aqui com a Nathalie Began. Então, eu sou o Rodrigo Spiuca e vocês ouviram o podcast Radar Direitos Humanos da Diocese Anglicana de Brasília. O tema hoje foi Orçamento Público e Direitos Humanos com Nathalie Began, que é integrante do Colegiado de Gestão do Instituto de Estudos Socioeconômicos. Eu desejo que vocês fiquem bem, seguras e até o próximo episódio. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.